Boa tarde a todos vocês que têm participado do meu canal, que têm compartilhado os meus vídeos. Hoje eu vou falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Como ser, como ser batizado com o Espírito Santo? O que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? O que você fez? O que eu fiz para ser batizado com o Espírito Santo? Bom, o primeiro ponto que eu quero salientar com vocês aqui quando eu cheguei na igreja, o que todo mundo faz é ouvir a pregação da palavra. Então, gostei da igreja, fiquei por ali, comecei a ouvir a pregação do Evangelho e logo em seguida já teve já um batismo. E eu não senti que estava pronto para se batizar e fiquei ouvindo ali alguns ensinamentos. E sobre o batismo nas águas, a igreja na época, ela ensinava a questão do batismo nas águas, da santificação. Uma coisa está ligada à outra. A pessoa que quer ser batizada com o Espírito Santo, por exemplo, quando Jesus sai da água, a Bíblia Sagrada fala que viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então, eu era novo convertido. Uma das primeiras perguntas que eu fiz pro meu próprio tio. Cheguei nele e falei assim pro meu tio, escuta, por que o batismo com o Espírito Santo ele tem a forma de uma pomba? Então esse meu tio, né, que praticamente me orientou, ele me disse o seguinte: a pomba ela não é só um símbolo de paz. A pomba ela é um animal que ela ao ser machucada ou bater, ou se você bater na carne dela, ela não fica aquela marca escura do fel. Ela não fica amargura. Ela não tem amargura. E ele me explicava que a gente, para receber o batismo com o Espírito Santo, que era mais importante que o batismo nas águas, ele dizia para mim que o batismo nas águas era importante se eu tinha que estar no estado de santificação. Muitos se batizam sem estar no estado de santificação correto. Eu já falei sobre o batismo aqui no meu canal. Só para pincelar, só para você ter uma ideia. A pomba, meu tio explicava que ela não tem fel, não tem amargura, e ele dizia o seguinte para mim: você não pode carregar mágoa no teu coração. Você não pode ter mágoa contra ninguém. Você tem que ser uma pessoa pura de coração. E ali eu comecei a refletir sobre a pureza de coração. Que a idade que eu tinha, 20 anos, a gente, por ser jovem, a gente é muito emotivo, né? Então eu comecei a refletir profundamente sobre isso. Não ter nenhum tipo de amargura com ninguém, nenhum tipo de raiva de ninguém. Então eu comecei a seguir isso à risca. Só que ele me explicou mais. Ele me explicou também que Jerusalém, porque a Bíblia Sagrada fala, isso é no estudo de dons que eu recebi. A Bíblia Sagrada fala em Atos capítulo 1, versículo 4, quando Jesus, antes da sua ascensão, quando ele estava com os discípulos, esse foi o ensinamento de dons que eu recebi para ser batizado com o Espírito Santo, dizia o seguinte: Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: E, estando com eles, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhe que não se ausentasse da cidade de Jerusalém. E aí eu fiz para ele outra pergunta: Jerusalém, por que eles não podiam se ausentar da cidade de Jerusalém? Porque Jerusalém é chamada de cidade de paz, lugar de paz. Foi chamado e considerado por Jesus, pela própria Bíblia Sagrada, como lugar de paz, como lugar de paz e tranquilidade. Então, você pode pensar assim: para eu ser batizado eu tenho que ir lá para Jerusalém? Não. Aonde é o seu lugar de paz? Local de paz. Igreja. A igreja é considerada, a sua igreja, a igreja que você congrega, ela é considerada a sua Jerusalém. Quando tem lá um momento da oração, que na época que eu era do meu primeiro ministério, até hoje eu também sigo isso à risca, das 7 às 8 é o horário da oração. Então todos os dias eu participava de uma hora de oração. Eu sei que muitas pessoas não vão no horário da oração,
Mas foi ali no horário de oração que eu tive alguma das grandes experiências do que é ter o batismo com o Espírito Santo. Por incrível que pareça, eu comecei a fazer isso. Ele me explicou que eu deveria perseverar em oração, perseverar em jejum, ficar na cidade de Jerusalém. Ele me explicou que cidade de Jerusalém era o meu local de paz, então eu procurava locais em que eu me sentia em paz, tranquilo, que era a minha Jerusalém. A minha Jerusalém é aqui na minha sala, onde eu me retiro para orar, onde eu me retiro para meditar com Deus. Ou quando eu estou na igreja, no horário das 7 horas, onde eu chego para orar e me desligo de tudo. Então eu comecei a praticar isso. E eu não conseguia orar. Fazer uma oração, por exemplo, de meia hora, eu não conseguia, era muito difícil. E eu comecei a observar as pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo. Eu percebi que a oração delas era diferente. Era uma oração impulsionada por algo que não era dela. Só para vocês terem uma ideia. Eu tinha um certo irmão da igreja que era batizado com o Espírito Santo e o pastor, irmão Júlio. E um dia eu colei do lado dele e falei assim, eu vou acompanhar esse irmão na oração. E aí ele começou, oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu na minha oração, meu Pai me dá vitória, me batiza com o Espírito Santo, Deus me ajuda. Irmãos, quando deu exatamente 15 minutos de oração, as palavras sumiram. Não vinha palavra na minha cabeça, não vinha palavra na minha boca. E eu fiquei ali, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu olhei pro irmão do lado, ele estava falando em línguas estranhas. Ele estava falando em línguas estranhas, falou em língua estranha por 5 minutos. Depois voltou a orar normalmente, intercedendo por outras pessoas. Depois voltou a orar em língua estranha por mais alguns minutos. E aí depois voltar por outras pessoas e tal. Ele intercedeu por línguas estranhas umas 2, 3, ou até mesmo umas 4 vezes. Depois ele embalou em 1 hora direta de oração. E aí eu sentei na cadeira e fiquei vendo ele orar. Quando eu cheguei em casa, tem um primo meu muito... A gente é muito amigo. Eu falei pra ele, eu falei, escuta, rapaz, tentei orar 1 hora ali, é difícil, hein? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tava orando perto de quem? Eu falei, eu tava orando perto do irmão fulano. Eu falei assim, ele é batizado com o Espírito Santo, né? Aí meu primo falou assim, você viu que é diferente? Eu falei, é verdade. Quando a gente fica sem palavras, a gente fica sem palavra. Quem é batizado com o Espírito Santo, ele não fica sem palavra. Porque a Bíblia Sagrada fala que o que fala em língua estranha fala diretamente com Deus e ninguém o entende. Em espírito ele fala de mistério. Então a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, línguas estranhas, é um dos símbolos do batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o dom de falar em línguas estranhas, gente, entenda, não é você imitar a pessoa que está falando língua estranha. Cada pessoa fala em língua estranha do seu modo, porque é um dom recebido por Deus. E é um dom recebido por Deus que você vai falar diretamente com Deus, você vai falar diretamente, o seu espírito vai falar diretamente com Deus. E é bem provável que algumas pessoas recebam primeiro as línguas estranhas e depois o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque as línguas estranhas, elas ajudam muito no batismo com o Espírito Santo. Porque as línguas estranhas, praticamente, na oração, quando você está ali de joelho orando, as línguas estranhas, o próprio Espírito de Deus, ele intercede por você. Romanos capítulo 8, bem lá na frente, fala assim, nós não sabemos como orar e nem como convém pedir, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quando você está orando ali e a oração acaba, você não consegue mais, o próprio Deus ele toma a pessoa em língua estranha e o Espírito de Deus fala diretamente com a pessoa em Deus em mistério. E depois, quando a pessoa acaba de falar em mistério com Deus, a pessoa volta a falar normalmente na oração, mas ela já volta com outra autoridade, porque ela já falou com Deus, o seu espírito foi praticamente revestido de um poder muito grande, esta pessoa já volta na oração com mais incisiva, com mais força, com mais graça. Por quê? Porque o espírito dela falou em Deus com mistério.
Então a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo, na hora recebe línguas estranhas. Ou alguns recebem as línguas estranhas antes e depois recebe o batismo com o Espírito Santo, porque línguas estranhas é um dom. É um dom dado no batismo com o Espírito Santo. Antes ou depois ou quando é batizado com o Espírito Santo. E claro, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, a vida espiritual dessa pessoa não tem como comparar com uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo. Porque entenda, essa pessoa em espírito fala de mistérios. Tanto Paulo falou assim que o que fala em língua estranha, ele edifica em si mesmo. 1 Coríntios 14, Paulo falou assim, olha, o que fala em língua estranha, ele edifica a si mesmo. Então, você que quer ser batizado com o Espírito Santo, se você não imita... Olha, gente, isso é muito sério. Esse negócio de imitar o outro falar língua estranha, eu não aconselho você a fazer isso. Mas se você estiver orando, e estiver em contínua oração, porque o que me foi ensinado antes de eu ser batizado com o Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 4. E, estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, lugar de paz, que é o que? Oração, você está ali orando a Deus, falando com Deus, é um momento de paz. Mas que esperassem a promessa de meu Pai, que dele e de mim ouvistes. Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, na época que eu aceitei Jesus, isso no ano de 2000, né, assim que eu fui para a igreja, naquele período só começava a vida ministerial de um obreiro quando ele era batizado com o Espírito Santo. E todos nós tínhamos o incentivo do pastor em orar buscando o batismo com o Espírito Santo. Então, qual que era o formato da igreja quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás? Oração das 7 às 8. Todos os dias. E tinha um culto só de oração chamado culto Pentecoste. Nós orávamos das 7 às 8. Depois nós íamos na frente do altar, dava as mãos uns para os outros. E ali descia um irmão. Esse irmão que estava ali no altar, esse irmão ele tinha que estar em constante jejum e oração, tinha que estar em muito jejum e oração. Formava-se uma roda, um ciclo. E ele entrava no meio da roda. E ali nós começava só a dar glória, 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 glória. E esse irmão, ele tinha que estar, presta bem atenção, em jejum. E tinha que ter, no mínimo, orado ali 1 hora de oração. Ele tinha que abrir o culto de 1 hora de oração e estar em jejum, em constante jejum. E ele ia pôr nas mãos sobre as nossas cabeças quando nós estávamos ali, dando glória, 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 para que fôssemos batizados com o Espírito Santo. Então esse era o famoso culto Pentecoste. Era um incentivo para que fôssemos batizados com o Espírito Santo. E esse meu tio me explicou, né? E é verdade que os discípulos queriam sair para pregar. O próprio Jesus falou que não, que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém e até que do alto seja revestido de poder. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Você tem que entrar numa intensidade profunda de oração e de jejum. Aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, está escrito assim. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo e com fogo não muitos depois desses dias. Então eles foram para Jerusalém. E Jerusalém tem um significado de cidade de paz. E eles entraram no cenáculo, isso a Bíblia Sagrada fala isso em Atos capítulo 1, versículo 14. E todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, quantas pessoas estavam exatamente no cenáculo quando foram batizadas com o Espírito Santo? Segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, está escrito assim. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E aí,
Atos capítulo 1, 14. E todos esses perseveravam unanimamente em oração. Então, o segredo de ser batizado com o Espírito Santo é o primeiro ponto. É obedecer à santificação, que a Bíblia Sagrada pede. Você não pode estar em pecado. Antes do seu batismo nas águas, entenda, olha. Eu estou falando a experiência que eu tive, a forma como eu fui ensinado. O paz. A pomba é um símbolo de paz. Não só um símbolo de paz, mas como também ela é usada na morte de a pessoa, quando na morte da pessoa e na sua partida, significando que a pessoa foi em paz e que serve de consolo para a família dos que ficam. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, a Bíblia Sagrada fala que o batismo é um sepultamento da velha criatura. E ele continua, Romanos capítulo 6, 4, 5, 6, ele fala assim que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Mas ali ele diz que o batismo é um sepultamento da velha criatura, para que o corpo do pecado seja desfeito. Então, para receber o batismo com o Espírito Santo, primeiro ponto, o corpo do pecado precisa ser desfeito. Você deve abandonar as práticas do pecado. Claro, vai ter pecado que você vai ter, práticas que você tem na sua vida que você mesmo vai se autoacusar e vai dizer o seguinte, olha, tá difícil para mim, não vou conseguir. Consegue sim. Consegue sim porque quando eu cheguei, eu falei, ó, sinceramente, eu tô gravando esse vídeo aqui para ajudar as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo. Eu achei que eu não teria condições. Mas através da orientação que o meu tio me disse, olha, a partir de hoje, então, você vai jejuar para Deus te libertar e te batizar com o Espírito Santo. Então, todos os dias, presta atenção no que eu estou falando. Eu levantava às 6 horas da manhã para ir trabalhar na fábrica. Tinha 21 anos de idade. E ele falou assim para mim, você consegue jejuar? Eu falei, consigo. Ele falou, quanto tempo você aguenta ficar sem comer? Eu falei, para mim. Então, eu entrava das 6 da manhã e até as 2 da tarde, ficava sem comer. Só que eu bebia 2 copos com água. Por que eu bebia água no jejum? Para não parar meus rins, para o funcionamento dos meus órgãos continuar normal. E a água, ela não quebra jejum. A água, ela não é um alimento. Na verdade, ela serve para o funcionamento do nosso corpo. Se você não quiser beber água no seu jejum, isso fica da sua extrema responsabilidade sua. Bom, então eu jejuei durante 8 meses. Batido, assim, ó. Jejuei durante 8 meses batido. Não era batizado nas águas. Presta bem atenção nisso que eu estou falando. E através de jejuar todos os dias e orar na igreja todos os dias, mesmo sem ser batizado nas águas, me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito mesmo. E muitos faziam a mesma coisa que eu fiz, viu? Na minha época, a pessoa quando aceitava Jesus, ela já era instruída a jejuar todos os dias e buscar o batismo com o Espírito Santo e para que se libertasse do pecado. Porque o jejum ele te dá mais sensibilidade para as coisas espirituais. Através de você jejuar, você sente mais desejo de ler a Bíblia, você vai se aprofundando nas coisas do Espírito. Pode prestar atenção que quando você jejua, você tem sensibilidade de ouvir um hino com mais paz no coração e ouvir Deus falando através do hino. Então, no início da minha conversão, jejuei muito, muito mesmo. 8 meses de jejum, das 6 às 2, todos os dias. Até os sábados e os domingos eu jejuava. Bom, durante esses 8 meses eu jejuei. Tem algumas pregações minhas, eu fiz até alguns shorts, aqueles vídeos curtos que deu mais de mil visualizações. Eu pensei que ninguém ia dar bola. Mas eu percebi que existem muitas pessoas que têm o desejo de ser batizado com o Espírito Santo. E eu conto o meu testemunho num desses vídeos ao vivo que tem no meu canal. Realmente o meu batismo foi com o Espírito Santo. Ele não aconteceu no dia do batismo das águas, mas no dia do meu batismo nas águas, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo antes. Por incrível que pareça, e você pode ser batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Antes de ser batizado nas águas. Por incrível que pareça.
Você pode até duvidar de mim, mas se é possível que Deus batize a pessoa com o Espírito Santo. Ó, tem um caso de um irmão que aceitou Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Então, assim, o batismo com o Espírito Santo é o estado de pureza do teu coração e sinceridade com Deus. Pastor, por que você jejuou tanto, sacrificou tanto, foi tão difícil para você ser batizado com o Espírito Santo? Eu acredito que o meu coração era um coração muito cheio de... Eu era um cara muito... Como que eu posso dizer? Era uma pessoa muito desconfiado. Eu era muito... Sabe aquele tipo de pessoa que olha para a pessoa e já fica imaginando... tem uma palavra certa isso na Bíblia. Eu era muito desconfiado, desconfiava de muito das pessoas. E para você receber o batismo com o Espírito Santo, você tem que estar com o teu coração limpo. Você não tem que tratar ninguém com leviandade, olhar assim com um olhar de suspeita. Então hoje em dia tem muita suspeita, muito olhar de leviandade, isso atrapalha Deus de operar. Ah, mas 20 anos atrás era diferente, olha, não sei, isso aqui é a experiência que eu estou passando. Bom, e eu, firme na oração, no jejum, quando chegou o dia do batismo, foi uma coisa assim que me impressionou. Me impressionou. Eu tinha muitos sonhos ruins. Quando eu aceitei Jesus e comecei a jejuar todos os dias, os sonhos ruins diminuíram quase para zero. Mas de vez em quando eu ainda tinha algum sonho ruim. Mas comecei a ter algumas visões em sonho, revelações em sonho. Comecei a ter. Bom, chegou o dia do batismo, então fui. Tinha 40 pessoas nesse dia. Eu me lembro como se fosse hoje, que algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na hora daquela oração, porque antes, na hora da oração, quando encerra a pregação, porque na beira da água ali, na beira do rio, o pastor ele traz uma palavra e faz uma oração. Ali já teve gente batizada com o Espírito Santo. Ali na pancada Deus batizou 4 pessoas com o Espírito Santo. Quando elas entraram na água para ser batizadas nas águas, já tinham sido batizadas com o Espírito Santo. Eu presenciei, irmãos, uma coisa muito linda. Eu me batizei ali na região de Fernandópolis, foi no mês 7, no mês de setembro, né, em 2001, no mês 7, 15 de 7 de 2001, 15 de 7 de 2001, setembro, né, 15 de 7, coisa assim, tá ali na minha carteirinha. E eu presenciei coisa linda, pessoas que, quando era imergida na água, quando saía, já saía falando em língua estranha, batendo o palmo, enrolando a língua de dentro para fora e falando em mistério, Tinha que um irmão lá pegar a pessoa e a pessoa falando em mistério e trazer para fora da água, porque a pessoa já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Naquele dia, olha, deu para contar no dedo quem não foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. Eu fui um dos que não foi batizado com o Espírito Santo naquele dia. Eu não fui. Mas eu vi pessoas que quando entravam, ou antes de entrar na água, já estava sendo batizado com o Espírito Santo. Algo tomava a pessoa ali, ela começava a bater palma e falar em línguas, e a pessoa não se continha, o pastor tinha que dar um tempinho, amém, 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 e irmãos, a hora que enfiava na água e saía, meu Deus do céu, já saía falando em língua estranha, tendo visão, chorando, foi uma coisa impressionante. Eu quando fui batizado, chegou minha vez de batizar, na verdade, o que eu senti? Quando o presbítero Oliveira, que já morreu, partiu para o Senhor, eu chamo ele de saudoso Oliveira, quando ele me imergiu na água, eu de olhos fechados, quando eu fechei os olhos e fui, eu vi o céu azul com nuvens, ele estava aberto. Eu vi o sol. Tive uma visão muito rápida. E assim que ele me tirou da água, eu saí dali flutuando. Eu saí dali completamente, eu saí dali flutuando. Aí meu irmão me perguntou, o que você sentiu? Eu falei, não senti nada, em vista daqueles ali que estão falando língua, eu não senti nada daquilo. Mas não tinha contado que eu senti uma roda de fogo, um círculo de fogo, um anel de fogo que ficava sobre a minha cabeça. E a partir daquele dia do batismo nas águas, nunca mais eu tive pesadelo, nunca mais. Bom, e quando o senhor foi batizado com o Espírito Santo? Eu fui batizado com o Espírito Santo em casa, na minha cama, deitado na minha cama. Por incrível que pareça, 6 meses depois eu continuei ainda jejuando, eu continuei ainda orando e lendo a Bíblia todos os dias. Claro, fiquei chateado, né? Porque eu queria muito receber o batismo do Espírito Santo.
Só que Deus tinha uma obra diferente na minha vida. Todos os dias eu levantava às 6 da manhã, a vida continuou, depois do batismo, né? Não fui batizado com o Espírito Santo, a vida continuou. E eu continuei a minha perseverança. Eu lembrei dessa palavra, que Maria, mãe de Jesus, os apóstolos, eles entraram no cenáculo e perseveraram. Então eu perseverei em jejuar, jejuei muito. Perseverei em oração, porque eu orava muito pouco. E em ler a Bíblia. Em um belo dia, quando eu tinha acabado de ler a Bíblia, fechei minha Bíblia, quando eu fechei meus olhos, a minha língua estava enrolando para dentro e para fora. Eu nunca tinha sentido aquilo. E eu senti um poder descer sobre a minha vida e eu me vi vestido com uma roupa branca, uma roupa comprida branca, chegava até o punho, aos pés, e um rolo que descia. E eu comecei a falar em língua estranha, bater palma e falar em língua estranha, deitado na minha cama em casa e falar em línguas. E fui batizado com o Espírito Santo, deitado na minha cama, na minha casa. E você pode perguntar, mas o que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Olha, não se iluda. O Espírito Santo é uma coisa pura, tanto que ele simboliza a paz. Para você ter paz com Deus, sendo, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificados pela fé. Como que você é justificado pela fé? Como se diz Tiago 2:22. Então, vedes então que a fé, né? Nós somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Então, que obras que Deus quer de você? Que você abandone as coisas do mundo, abandone tudo aquilo que impede a sua santificação com Deus e mergulhe profundamente na oração, no jejum. E quando eu falo mergulhar profundamente, não é jejuar de maneira que vai te trazer uma sua saúde, mas todos os dias você jejuar um pouco, pelo menos 5 horas por dia, todos os dias. Todos os dias. Frequentar a igreja, ler a Bíblia e esperar. E esperar. Porque eu só estou dando aqui a instrução. Agora, quem de fato vai realmente batizar você com o Espírito Santo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica a dica aí. Fica na cidade de Jerusalém, fica em oração. Se mantenha em santo jejum. Ser batizado com o Espírito Santo é muito bom, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe alguns dons. Você recebe alguns dons, não sei quais serão os dons que Deus vai te dar. E já vou dizer, não é fácil, tá? Mas não é também impossível. Mas se você dedicar uma vida de santidade não é essa santidade aí que o pessoal prega não, que está na Bíblia, tá? Você tem Deus te batiza assim com o Espírito Santo, com fogo. Mas outro dia, se Deus assim permitir, eu tenho que falar da santidade cristã, porque sem santidade não tem como. Tá bom? É isso. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo, que Deus, assim, fiz esse vídeo aqui porque eu estava aqui em casa, Deus falou comigo. Fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que eu sei que tem muita gente que quer ser batizado com o Espírito Santo e a pessoa tem um desejo e não é batizado. Gente, santificação em tudo, espírito, alma e corpo. Oração todos os dias, jejum todos os dias. Na sua casa ou no seu trabalho, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida de como jejuar, vamos supor, pastor, mas eu levanto pela manhã, eu trabalho num emprego eu trabalho à noite e eu comi durante o dia, eu consigo jejuar? Me manda pergunta lá. E me manda pergunta nesse vídeo, que aí eu faço um estudo específico mostrando para vocês na palavra e orientando vocês como você deve se consagrar, como você deve se santificar para receber o batismo com o Espírito Santo. Desde já eu agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos. Se gostou do conteúdo, né? Só se gostou do conteúdo. Se gostou do conteúdo, deixa seu like. Desde já eu agradeço. Que Deus abençoe a todos vocês.
em nome do Senhor Jesus.